Chegamos finalmente na tão aguardada semana de lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império nos cinemas. A premiere do filme, ela acabou de acontecer lá nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo. E com isso, pessoal, acabou sendo divulgado lá na China um trailer com cenas completamente inéditas do filme. Além também de um pôster que junta os principais titãs da trama, que são Godzilla, Kong, Scar King, Shimu e até a própria Mothra. Todos eles, além de serem destaques no pôster chinês, também apareceram em cenas novas nesse trailer lançado. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar a primeira cena oficial da Rainha dos Titãs aparecendo em The New Empire. Mas diz aí, tá a fim de conferir tudo isso? Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Nessa última segunda-feira, antes do lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império, nós tivemos a tão aguardada premiere do filme acontecendo lá nos Estados Unidos. E como de costume, né, pessoal, esse evento acabou juntando grandes atores e celebridades que tiveram envolvido na produção desse projeto. Além, é claro, do próprio diretor do filme, o Adam Wingard, que também comandou a produção de Godzilla vs Kong. Só que enquanto os fãs estavam olhando para o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente teve uma grande bomba lá do outro lado do mundo. Pois é, isso mesmo, o marketing chinês de Godzilla e Kong, o Novo Império, aprontou mais uma das suas. Eu tô dizendo isso porque há não tanto tempo atrás, a gente teve o lançamento de um outro trailer chinês que continha grandes spoilers. Um bom exemplo disso é o Titã Glacial conhecido como Shimu, que só foi aparecer pela primeira vez lá naquele trailer. O que pouca gente imaginava é que depois de revelar tanta coisa assim, os chineses voltariam na semana de estreia do longa com mais e mais cenas. Só que adivinha só, foi exatamente isso que eles fizeram. Acabou de ser lançado um trailer que revela mais detalhes do que o trailer anterior. Com ele também acabou sendo divulgado um novo pôster com as principais figuras da trama. Então vamos começar dando uma boa olhada nesse pôster. Nessa imagem a gente vê as duplas de titãs frente a frente. No caso eu tô me referindo ao que foi revelado anteriormente, na qual o Kong acaba se pendurando nas costas do Godzilla para assim, né, tomar um impulso na direção do Scar King. E isso provavelmente está ocorrendo também lá do outro lado, já que o tirano da Terra Oca faz a mesma coisa montando em cima do Shimu. Aliás, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão de que deram uma boa diminuída na largatixa gigante, pelo menos dentro desse pôster. Sério, de verdade, o cara que fez essa montagem deve ser tipo muito parceiro do Scar King, porque nitidamente o Shimu tá quase que do mesmo tamanho que o Scar King, o Godzilla e o Kong, sendo que o certo é estar completamente ao contrário, o Shimu ser maior que todos eles. Mas tudo bem, essa parte de mudança de proporção deve ser apenas para a imagem ela ficar visualmente mais bonita, né? Pelo menos nesse quesito de lindeza, aí não tem o que reclamar. Nesse pôster também dá pra ver mais detalhes do chicote de vértebras utilizado pelo Scar King. Aqui fica nítido o cristal que existe em sua ponta e que brilha na mesma cor que os espinhos azuis das costas do Shimu. Eu inclusive não ia me surpreender se esse objeto ele tivesse sido retirado do próprio corpo do Titã de Gelo, dando assim sentido ao fato do tirano da Terra Oca ele conseguir controlar ele através desse cristal. E para completar, quem também resolveu dar as caras, ou melhor, né, dar as asas nesse pôster foi a nossa querida Mothra. Como vocês podem ver, a Rainha dos Titãs aparece ao fundo da imagem, o que acaba deixando o pôster muito mais bonito. A única dúvida que eu fico olhando para essa imagem é em relação ao tamanho da Mothra. Afinal, ele também foi alterado, assim como foi o caso do Shimu e do Scar King. Mas se por acaso o tamanho dela não foi alterado, pode afirmar que em The New Empire a mariposa gigante ela vai estar muito maior do que a sua primeira aparição lá em Godzilla 2, Rei dos Monstros. Tá, mas agora vamos partir para o que interessa, pessoal, que é a análise desse novo trailer lançado. Só que antes, pessoal, eu queria recomendar para vocês um vídeo que eu participei lá no canal Cenas e Capítulos. Lá eu acabei fazendo uma participação especial onde eu conto a cronologia do Monsterverse. Então, se por acaso você quiser ir assistir Godzilla e Kong, o Novo Império, só que não tá afim de ver todos os filmes dessa franquia, dá uma olhada nesse vídeo clicando no card que tá aparecendo aqui em cima e também no link que tá aqui na descrição para você assistir esse resumão do Monsterverse. Tá valendo muito a pena e se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo. Tá, mas agora chega de enrolação, pessoal. Vamos partir pro que interessa, que são, é claro, as novidades desse último trailer. A primeira cena que temos é essa cena onde é mostrada pra gente um grupo de serpentes gigantes da mesma espécie daquela que enfrentou o Kong assim que ele chegou pela primeira vez lá na Terra Oca. E falando no gorilão, a sequência de cena acaba mostrando pra gente ele olhando para o grupo que tá sobrevoando o local. Dá até pra notar bem ali no canto da imagem uma parte do suco, mostrando que nesse momento os dois já haviam se encontrado, que inclusive devem estar indo juntos para o covil do Scar King. A próxima cena a gente vê um pouco mais dessa jornada, onde o Kong e o Suco precisam caminhar por cima de nada mais nada menos do que um esqueleto de um titã muito maior do que qualquer outro que a gente já viu nesse universo. Vejam só o quão absurdo é o tamanho dessa alçada. Se repararmos bem, dá pra notar que Kong e Suco caminham sobre o crânio gigante
e fica claro pra gente a imensa diferença de tamanho entre eles. Vale lembrar que chegou a vazar recentemente um outro ângulo dessa cena, onde a espinha dorsal desse esqueleto é usada como um tipo de ponte. Ponte essa que acaba ligando dois territórios completamente diferentes. De um lado fica uma floresta na qual o Kong estava habitando, e no outro contém bastante lava em todos os cantos. Eu até me pergunto se talvez esse lugar ele esteja assim por conta de algum evento apocalíptico que ocorreu no passado. Pode ser até justamente isso que causou o fim dessa enorme criatura, já que boa parte do seu corpo estava naquele lado que estava completamente destruído e cheio de lava ardente. Bom, de qualquer forma, eu ainda pretendo trazer um outro vídeo aqui no canal focado nesse titã desconhecido e o porquê ele tem esse tamanho. Seguindo com o trailer, a gente tem mais um momento da jornada do Kong. Aqui ele aparece dentro de um local repleto de cristais gigantes brilhando em diferentes cores. E a impressão que fica pra gente é que chegar no covil dos primatas gigantes não é uma tarefa nada fácil, o que me faz crer na possibilidade da espécie do Kong realmente estar presa nesse local. Se esse for o caso, o responsável por isso pode ser sim o próprio Godzilla. Eu tô dizendo isso porque em uma outra cena presente nesse mesmo trailer, a gente chega a ver os humanos em um tipo de santuário da Terra Oca, e nesse lugar há algumas pinturas rupestres nas paredes. E essas pinturas acabam mostrando algo que ocorreu no passado. Aparentemente, eles estão olhando para uma ilustração de uma antiga batalha entre o Godzilla e o grupo de primatas gigantes. Mas o que acaba chamando mais a nossa atenção é o fato da lagartixa estar disparando um sopro atômico não em direção aos titãs, mas sim em muitas pedras que estavam sobre eles. E isso acaba me fazendo crer que o Godzilla poderia ter usado as suas habilidades para selar o covil aonde acabou ficando a espécie do Kong, e por isso eles acabam não conseguindo sair de lá. Se esse realmente for o caso, é seguro dizer que a intenção do Rei dos Monstros ao fazer isso era aprisionar tanto o Scar King como o Shimu nesse lugar, só que ao fazer isso ele também acabou condenando toda a espécie do Kong. Então a gente até pode teorizar aqui que após os eventos desse filme, o gorilão volte a ficar contra o Godzilla em um próximo filme, até porque provavelmente ele se tornará o rei da sua espécie, o verdadeiro King Kong. Então é compreensível que os seus seguidores esperem uma postura bem mais vingativa do seu líder diante de tudo que ocorreu no passado. Será que a gente pode ter mais uma revanche entre Godzilla e Kong no futuro? Talvez a gente possa ver uma verdadeira guerra entre titãs acontecendo em um futuro filme, na qual a gente vai ver o exército de primatas gigantes contra o exército do Godzilla, né? Os titãs que são aliados do Rei dos Monstros. Diz aí se por acaso não seria um baita de um filme. Mas tá, voltando agora pro trailer, temos uma cena do Kong rugindo em direção ao Scar King dentro do covil. Aqui dá pra ver que o gorila realmente não vai abaixar a cabeça pro tirano da Terra Oca, por mais que todos os outros membros da espécie dele fiquem com medo. Percebam a diferença na expressão do Kong nessa cena comparado a outro momento em que ele aparece assustado no meio de uma fumaça de areia. Nessa cena ele deve ter voltado para a superfície e estará enfrentando o Godzilla. Tanto é que logo em seguida no trailer a gente vê o Kong dando uma pirueta e escapa do sopro atômico rosé do Godzilla evoluído. Enquanto essa batalha insana acontece, devemos acompanhar o Scar King e seus aliados dentro da Terra Oca escapando daquele covil. Eu digo isso porque em uma outra cena do trailer, o vilão é mostrado rompendo uma parede esverdeada. Essa provavelmente era uma barreira protetora que ajudava os povos nativos da Terra Oca e que agora correm perigo com a chegada do Scar King. É legal notar também que o machado ancestral está presente em uma das mãos do Scar King quando ele utiliza para arrebentar aquela parede. Isso acaba mostrando pra gente que o Rei Scar ele deve ter tomado do Kong esse machado. Também é possível reparar que junto do vilão também está o seu exército de gorilas gigantes, além, é claro, do Titã Shimu. A chegada dessas criaturas ao local prepara a gente para a próxima grande batalha do filme, já que assim que Godzilla e Kong acabarem se resolvendo lá na superfície, os dois devem partir para esse mesmo lugar. Tanto é que a próxima cena do trailer nos mostra exatamente essa parte, onde o gorilão ele se pendura nas costas do Godzilla e juntos eles vão na direção do Scar King e Shimu. E nossa, pessoal, de verdade, que cena incrível. Por mais que, tipo, beleza, essa cena já tinha vazado anteriormente, ver ela agora em uma definição alta, nossa, torna tudo isso ainda mais incrível. Até porque agora alguns detalhes eles ficam ainda mais evidentes, como por exemplo o fato do Scar King estar usando o machado ancestral no momento em que ele vai pra cima do Kong. Lembrando, pessoal, que essa arma ela acabou sendo encontrada pelo gorilão lá no último filme, mas quem provavelmente criou essa arma foi o próprio Scar King, então ele deve estar bastante acostumado em usar esse machado em combate. Também vale ressaltar a diferença de tamanho entre os titãs dessa cena. Lembra do que eu comentei sobre o pôster do
filme, na qual tinha falado que tinham nitidamente deixado o Shimu menor do que ele realmente é no filme? Pois é, nessa cena fica bem claro pra gente o quão gigantesca é a lagartixa de gelo em comparação com os outros titãs, incluindo o próprio Godzilla. Se sobre as suas 4 patas o Shimu já fica na mesma altura do Godzilla, imaginem só quando ele estiver de pé. Essa criatura certamente ultrapassa o tamanho do King Ghidorah e assim se torna o maior titã vivo da franquia. O trailer ainda conta com a primeira participação oficial da Mothra em The Nilpari. Vemos justamente a cena em que ela desperta abrindo as suas asas de borboleta pela primeira vez. Vejam só o quanto pólen que a Mothra solta nessa cena. De verdade, só de olhar ela, a minha rinite já até ataca. Mas aparentemente quem não deve ter esse problema é a Gia, que estava bem na frente dessa rainha dos titãs. Pelo visto, a Gia ela vai ser de certa forma muito importante para esse renascimento da Mothra, que como todo mundo sabe acabou se sacrificando em Godzilla 2, Rei dos Monstros. Vale lembrar que em outros trailers a gente já tinha visto o rosto da Mothra refletindo nos olhos da Gia, então parece que aquela cena era justamente esse primeiro encontro entre elas duas. Eu particularmente, pessoal, gostei bastante desse visual da Mothra e até prefiro ele do que aquele que apareceu pela primeira vez lá em King of the Monster. O que resta é a gente saber se por acaso nesse filme, né, o The Nilpari, ela vai sobreviver ou ela vai acabar se sacrificando e de novo a gente vai ver a morte da Mothra. Aproveita e até comenta aí, né, qual dessas duas opções você prefere? Que a Mothra continue ou que a Mothra morra? Também deixa nos comentários aqui o que você achou dessas outras cenas inéditas no trailer. Na sua opinião, será que esse trailer acabou revelando mais do que devia? E por acaso ele deixou você ainda mais empolgado? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!